Alô? Olá. Pensaram que eu não ia vir, né? A gente é teimoso, a gente é tinhoso, a gente sempre consegue, ok? Alô? Tá me ouvindo? Tudo tranquilo? Me dê um retorno do som. Está muito alto, se não está, está com chiado. Desculpe, a gente é teimoso. A gente teve um probleminha no áudio, no microfone. Eu ganhei um microfone novo, tentei colocá-lo em prática, mas não deu certo. Então me dá um retorno para mim. Peço desculpas pela demora. Estou aqui no chat com vocês. Patrícia, som tá ok? Boa tarde, Jana. Tudo tranquilo? O pessoal estava tudo preocupado já. Grande Fabião, Ana, ótimo, Rita. O Marcão tá aí que eu vi. Tá tudo certo? É isso aí, Silvinha. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do crítico, que é o diálogo, o primeiro diálogo de Kardec, logo no primeiro capítulo, na parte 3 hoje, ok? Quem o pessoal comentou muito durante a semana, quem não tem o livro, como faz? Tá? Então aí vai uma sugestão. Você pode baixar em PDF gratuitamente também pela internet, tá? Procura lá no Google o que é o Espiritismo e ele vai trazer opções de você poder baixar. Ou você pode fazer como eu faço. Você acessa www.kardecpedia.com.br e lá você tem acesso a todos os textos de Allan Kardec, inclusive desse livro, o que é o Espiritismo. Okay? Então você pode acompanhar até online se você não quiser baixar e a gente vai tentando mesclar. Às vezes algumas traduções, alguma palavra foge, mas no contexto tudo certo, ok? Quero convidar a todos para fazermos uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, de amor, poder e bondade, Pai de misericórdia, te rogamos o amparo para que nós possamos estar envolvido numa atmosfera fluídica, benéfica, onde os bons espíritos estejam conosco, nos acompanhando, nos intuindo, nos ajudando a conduzir esse encontro. E que também permita que ele não deixe que a ação dos maus espíritos querendo nos atrapalhar. De alguma forma eles possam nos proteger dessas emboscadas. Ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos... antes de mais nada, olha lá, vamos curtir, vamos compartilhar. Vamos se inscrever, aqueles que não se inscreveram ainda no canal, ok? E vamos lá. Hoje a gente vai dar... Deixa eu já pular para cá. Isso. Vamos começar bem. Vamos começar
logo de cara com uma pergunta. O crítico, né, ou o visitante, como vai ver no livro, o homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que, por isso, seja louco. Aqui nós estamos, né, para quem está chegando agora, pode até ver os estudos anteriores, nós estamos no quarto. Ele tá, por que, né, um louco, né? Porque Kardec estava discutindo com ele essa questão. Ele não estava querendo aceitar as ideias espíritas, né? Porque ele já dizia que a sua mente não era possível conceber esses ensinos. Então, logo, Kardec manda deixar ele de lado, ok? Então ele falou, o homem pode enganar-se e deixar-se iludir sem que por isso seja louco? E aí a gente vai acompanhar agora a resposta de Allan Kardec. Olha lá. Dizei logo, acreditais, como muitos, que isto é moda e que durará certo ponto, mas deveis convir que um passatempo que, em alguns anos, tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas. É mania singular que merece examinada. Ok? Então aqui o que eu quero chamar a atenção de todos é que Kardec fala que isso não será uma moda que vai passar rápido, né? Um amor de verão, um exemplo, como o pessoal sempre fala para a gente, é uma coisa que vai durar um curto período. Por quê? Desde quando Kardec lança a ciência espírita, ele começou a contar com muitos adeptos, principalmente das classes, naquela época, mais esclarecidas, filósofos, cientistas e tudo mais. Okay? Só que ela tomou um rumo muito além do que muitos esperavam, porque ela se propagou com muita facilidade. Tá? Tanto que Kardec fala agora, mas deveis conver que um passatempo que em alguns anos, olha só, esse livro é de 1859, a doutrina veio em 57, então 2 anos, milhões de partidários de todos os países, tá? Porque ele se espalhou, ele se ramificou por todo e qualquer, ok? Aí eu gostaria de fazer uma reflexão num ponto muito importante, que é esse ponto. Ele fala que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários, ou seja, né, praticamente em 2 anos aí no caso. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Olha lá, estou com vocês lá no chat, tá? A pergunta é simples. Na sua opinião, tá? Esse crescimento, ele se manteve ou ele declinou? Por que que o Espiritismo, na época de Kardec, em poucos anos, teve milhões, ele faz até uma estatística na Revista Espírita, né, no ano de 69, se não me engano, na qual conta milhões, centenas de milhões de adeptos. E por que que o período pós-Kardec
Nós não, talvez a gente não verificou esse mesmo crescimento. Então, na sua opinião, esse crescimento se manteve ou ele declinou? Se ele se manteve, qual que é o motivo que você acha? Se ele declinou também, qual é o motivo que, na sua opinião, ele, ele declinou? Vamos lá, vamos ver. Só para a gente poder fazer uma interaçãozinha. Eu estou aqui no chat com vocês, tá? O Fábio, grande Fábio Fadel, meu amigo e irmão, ele diz que declinou muito. Assim também como o Wagner Furlan, pessoal do Erasto está presente aqui hoje, tá? Também declinou. A Shirley Rejane diz que ele se manteve. Por quê? Por que ele se manteve? Silei. Por que, Fábio, que ele se declinou? Por que, Fulano? Por que você acha que ele se declinou? Dá algum motivo aí. Vamos junto. Vamos que vamos. Estou no aguardo aí. O Fadel declinou por causa do misticismo exagerado que implantaram no espiritismo depois da morte de Kardec. O Marcos Ávila diz que ele cresceu. Não, que ele cresceu, Marcos, isso é fato. Talvez quantos anos se passaram, né? Quase 170 anos. Mas assim, Kardec fala que em poucos anos, Marcos, ele obteve milhares de adeptos. Em 69, para você ter uma ideia, Kardec fala de centenas de milhares. A pergunta é: ele se manteve ou ele declinou? Tá? No período pós-Kardec. Tá? Claro que nós sabemos que foram vários motivos no qual ele se declinou. Teve todo um... Teve guerras, teve a parte política, teve a própria... fizeram uma outra sociedade e tudo mais, aí começaram a deixar infiltrar coisas, mas é o que o Fábio falou. O misticismo também foi um dos fatores preponderantes. Assim como o egoísmo, o orgulho, né, o querer mandar em tudo. A gente está observando através da história e de fatos que isso realmente aconteceu. Que, além dentro de outros. Quando ele veio para o Brasil, também ele começou essa miscigenação, esse sincretismo, e começou aí. Tanto que o Brasil hoje é o país mais espírita do mundo, com certeza. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Ok? Isso aí foi só para dar uma acordada em vocês aí, ok? Deixa eu ver mais um lá no chat. O Albani de Curitiba, boa tarde, viu? Socorro também. A Socorro disse que declinou. Por quê? Será que Kardec estava dormindo, Socorro? A Carminda Patrício de Barreiro, mais uma vez com a gente. Seja muito bem-vinda. A Rita de Cássia. Hoje vemos um número maior de centros espíritas. Pode até ser, eu acho que isso tem a ver com outros fatores socioeconômicos e tudo mais. Okay? Tá, o Marcos também está dizendo, obrigado pela participação, Marcos,
que a doutrina, hoje se fala em doutrina sem medo, coisa que existia no passado. Isso mesmo, perfeito, tá super bem mesmo. Tá? A gente vamos repassar agora para outra, e nesse outro questionamento, olha lá, olha só o que o visitante vai falar para Kardec. Tenho minhas ideias, talvez vocês não vão ver, como é um pouco longo, eu não coloquei toda, mas eu vou ler para todos terem uma noção, tá? Ele vai começar assim: tenho minhas ideias a respeito, é certo, porém elas não se acham tão absolutamente firmadas, o que não consinta em sacrificá-las, a evidência. Tá? Disse-vos que tereis um certo interesse em me convencer. E aí ele vai, aí tá aí na tela para vocês. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar exprofesso. Exprofesso é uma terminologia que quer dizer profundo conhecedor, tá? E vê que ele é entre parênteses SIC, tá? Isso indica que uma citação foi transcrita do original, tá, para a tradução. Indica que uma citação foi transcrita exatamente como ela é encontrada no original. Aí ele vai continuar, tá? A minha opinião sobre o que considero um erro e como esse livro deve produzir efeito, dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Aqui, o visitante, o crítico, ele fala para Kardec que Kardec teria que ter um certo interesse para poder convencer ele. Por quê? Porque as ideias dele não dava para admitir certas ideias do Espiritismo. E queria lançar um livro, que esse livro seria um sucesso, tá? E ele daria de quebra um golpe no Espiritismo. E deixaria, caso Kardec o convencesse, de publicá-lo. Ok? Essa é a proposta indecente do visitante. E aí Kardec vai responder para nós. Então vamos com Kardec. Olha lá. Eu sentiria, isso é Kardec, tá? Que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tem interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. Então, olha só a estratégia, olha a sapiência de Kardec. Como assim? Olha só, o cara vai tentar lançar o livro que vai quebrar o espiritismo, segundo o visitante, tá? Só que olha o que Kardec pensa, que ele jamais ia fazer isso, tá? Privá-lo de colocar esse livro em circulação, porque esse livro, Kardec deseja uma grande circulação, porque ele servirá de prospecto e de anúncio. Então, como assim, Como assim a gente pode falar? O cara lança um livro que é contra o espiritismo, tá? E este mesmo vai servir para anúncio, para propaganda do espiritismo?
Tá, é isso mesmo, tá? Agora vamos continuar. Kardec vai continuar respondendo, tá? Nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras. E a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam aí. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que se quer combater. Ou seja, Kardec está nos falando que, como esse livro vai fazer uma crítica severa e muitos vão lê-lo porque há grande a circulação, o pessoal vai ficar curioso, né, para saber se é fato ou não. Quais são os prós, quais são os contras. Então, isso chamaria a atenção e isso faria com que essa verdade se estabelecesse. Então, por isso que ele vai falar que entre outras palavras, tá? Que a crítica ela vai gerar uma curiosidade. Tanto para o pessoal ver os prós e os contras, ou através dela também fazer aparecer a verdade. Ok? Então, olha só como funciona essa dinâmica. É muito interessante. Uma coisa que é totalmente contra, você acaba promovendo, né, um destaque, uma propaganda. E isso aconteceu muito com o Espiritismo na sua época de constituição. Nós vamos ver o Auto de Barcelona, nós vamos ver os críticos e os opositores que falavam, que colocavam para Kardec críticas, né, oposições, e Kardec respondia, e através dessas respostas ele agariava pessoas. Então essa propagação contou muito com isso no início da concepção da ciência, ok? Dejair, boa tarde, querido. Bom te ver aqui, tá? Como diz a Estela Gadini, lá de Mirassol, a inteligência e a habilidade de Kardec de lidar com a situação adversa. Então isso é muito interessante mesmo. Como diz a Vilma também, Kardec era muito perspicaz. Então isso ajudou no todo o contexto do Espiritismo. Tanto que ele alavancou um grande número de adeptos por conta, às vezes, das críticas, das oposições. Eu sempre falo, né, o Auto de Fé de Barcelona é um exemplo muito, muito claro. Okay? Podemos continuar. Ainda tem um pedacinho da resposta que eu vou ler para vocês. E Kardec vai continuar que a questão dos espíritos é, por outro lado, tão palpitante de interesse que choca a tal ponto a curiosidade, que basta assinalá-la a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. Ok? E isso a gente vai para outra questão. A outra questão, ela é bem tinhosa também. Ele provoca Kardec, né? Então, isso é legal do livro. A gente vai ver que depois tem um outro diálogo com o padre, com o cético e tudo mais. Aí a gente vai ver como é interessante esse duelo, né, entre um e o outro. E ele vai falar assim, o visitante. Então,
no vosso entender, a crítica para nada serve? A opinião pública nada vale? Olha só. Por quê? Como Kardec não deu muita bola para a questão do que ele está pensando ou do que ele não está pensando, tá? Ou que ele deixa de pensar, porque ele está vendo muito além do prisma que o visitante está vendo. Tá? Então, esse visitante ele provoca, né, colocando que, para Kardec, se há crítica para que nada serve, ou muito menos a opinião pública. E Kardec vai responder. Só que, como o texto aqui é longo, aqueles que quiserem acompanhar comigo, tranquilo, tá? Mas eu vou ler ele todo, só que eu trarei na tela para vocês alguns pontos mais relevantes, de maior interesse, para que nós possamos estar conversando sobre essa questão, ok? Tudo certo? Pessoal que está no chat, tá tudo tranquilo? Tudo sossegadinho? Marinalva está aí hoje? Opa! A Rita fala que Kardec ele tinha a pedagogia. Perfeito, Rita. É isso mesmo, ok? É por aí mesmo. Então, agora, vamos esmiuçar a resposta de Kardec. Ele vai começar a resposta dizendo assim: não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas com juízo individual de quem bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa, ok? Então, nesse primeiro trecho, o que nós podemos extrair? Kardec vai falar, em resposta, que ele não considera a crítica como uma expressão da opinião pública, mas como juízo individual que bem pode enganar-se. Nesse trecho, eu me lembrei muito da questão lá do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. Kardec ele vai trazer a autoridade da doutrina espírita, ok? Ele vai colocar lá e logo no subitem, controle universal dos espíritos, tá? Do ensino dos espíritos. E interessante que ele fala lá que se a doutrina fosse puramente humana, ou seja, de um encarnado somente, né, ela não ofereceria o penhor senão as luzes daquele que houvesse concebido. E aqui eu me lembrei disto. Por quê? Porque a crítica de uma pessoa, ela só se refere à opinião dela. Não que seja, como o próprio Kardec diz, pode falhar, pode falir, pode enganar-se. Então, vamos trazer um pouco para o nosso dia a dia. Bastou uma pessoa te criticar e você acha que isso é o fim do mundo. Tá? Calma.
É a opinião dela. Às vezes é como ela está te vendo. Não que isso seja de fato. Ela pode estar enganada, se ela não te conhece. Lembra que eu coloquei logo no início, nos primeiros estudos, que a crítica ela só é aceita por aquele que conhece. Então, às vezes a pessoa te critica, ela nem sabe quem é você. Eu sempre falo, eu tenho trabalhado muito isso dentro de mim. É só quem está ali no dia a dia, só quem está dentro para saber de fato o que se passa com uma pessoa. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Bom senso no sentido de não criticar sem ter o conhecimento do fato e muito menos, às vezes, se apegar à crítica de pessoas que apenas estão colocando a opinião dela. Não que isso seja fato. Por isso que eu lembrei dessa questão do controle universal do ensino dos espíritos. Gostaria de saber de vocês, do chat, o que vocês acham sobre esse primeiro parágrafo dessa resposta de Kardec? Opa, chefe chegou aí, Júnior Pinheiro, obrigado pela sua presença, viu? Chefe chegou, agora mudou, tranquilo, agora é outro programa agora, ok? Eu queria saber de vocês, como que vocês veem esse primeiro parágrafo da resposta de Kardec? E assim com tudo. A pessoa critica uma obra literária mediúnica ou não mediúnica, sem ter o conhecimento dela. A pessoa às vezes pega uma frase isolada, critica, sem saber o que ela quer dizer no contexto. E assim vai. Nós vemos muito no dia a dia essa questão de outras raízes religiosas, de outras vertentes religiosas. Por quê? Eles criticam o Espiritismo sem ter o conhecimento. Seria muito, sei lá, não vou dizer idiota, mas seria muito insensato você criticar uma religião sendo que você não sabe nem quais são os fundamentos dela, nem o que significa tal coisa. Então, como que você vai pegar, às vezes, uma lei de uma ciência e criticá-la por aquela lei, sendo que todas as leis estão correlacionadas? Ou você critica e desabona todas, não tem como você pegar uma lei isolada e por ela você refutar ou aprovar. Essa refutação, você tem que refutar a lei de todas, como um conjunto todo. Então eu vejo por esse prisma. Gostaria de saber como que vocês veem isso. Como a Elaine está nos falando, que realmente a crítica é uma ação egoística que demonstra falta de conhecimento. E é bem por aí. Porque falar é fácil. Agora, se colocar no contexto da pessoa, aí muda. Por isso que nós estávamos conversando com o Vitor, na live com ele, e a palavra-chave hoje é empatia. De nós nos colocarmos no lugar do outro e tentar fazer algo para poder auxiliar. Ok? Tranquilo? Obrigado, Estelinha. Então vamos lá, vamos continuar com Kardec. Kardec vai continuar a resposta, só que agora eu não vou colocar na tela, tá? Ele vai continuar dizendo assim: ao nosso modo de ver, vai dizer Kardec, vosso livro não será mais do que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos,
procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganaste, vosso livro se tornará ridículo, como os que não há muito foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina e etc. Aqui ele faz um paralelo de quando surgiu a teoria da circulação, tanto da pequena quanto da grande circulação, que a fisiologia nos demonstra com muita propriedade hoje, tá? Muitos eram contra e hoje ela se estabelece, ok? E aí ele vai continuar e eu vou trazer na tela agora para vocês. Olha lá, vamos junto. Esquecia-me, porém, de tratar a questão ex-professo, ou seja, profundo conhecedor. O que equivale a dizer que a estudaste sobre todas as suas faces, visto que tudo que se pode ver, leste tudo sobre a matéria, se tem escrito, analisastes e comparastes as diversas opiniões a que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagraste vigílias. Em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu. Se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Então aqui Kardec está discorrendo sobre que, se ele for criticar o Espiritismo, ele vai ter que estudar todos os seus fundamentos, seus pilares, suas leis, vai ter que analisar ela dos seus diversos prismas, vai comparar com outras teorias a fim que ele possa refutar e ter argumento, e só assim ele vai dizer, só assim, tá? Só assim que ele vai crer que ele é um homem sério, que fala como conhecimento de causa. E ele vai continuar dizendo assim: que juízo formareis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse em censor de uma obra literária ou de um quadro? Seria a mesma coisa de eu fazer uma pintura e você nunca estudou nada sobre tal e você vier tecer críticas. Vai ser em vão, ok? E ele vai continuar, tá? É de lógica elementar que o crítico, olha só, que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo aquilo que fala, sem o que, na sua opinião, não tem valor. Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe a outro cálculo, o que exige a lógica e o bom senso saber calcular. E aí ele vai colocar aqui: o crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. Olha só. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios
da arte ou da ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer estes princípios? Olha que interessante. Aqui eu me lembro de uma fala do Cosme, grande Cosme, que ele entrou num tema dentro do espiritismo um pouco tenso, que ele estava falando, inclusive no seminário, o Júnior, que é o presidente da USE, que está aí conosco, que nós promovemos um seminário sobre o perispírito, e ele, quando abriu para perguntas, ele começou a ser bombardeado, né, no bom sentido. Mas em livro tal, fulano escreve tal coisa. Ué, mas cadê os argumentos? Porque falar que fulano escreve, eu fico com Kardec, que Kardec também escreve. Então, cadê? É isso que ele quer dizer. É isso que ele está querendo colocar. Olha lá, o crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é certa ou errada, ou é boa ou é má. Ele tem que justificar, ele tem que ter argumentos para uma demonstração clara e categórica do porquê ele está refutando aquela teoria. Então, olha só. Mas fulano no livro X fala isso. Ué, amigo, isso não é argumento. Você está só citando. Então, se fulano escreveu isso, eu fico com Kardec. Kardec também escreveu. Entendeu? Então, a gente não pode partir dessa premissa. Tá? Nós temos que justificar com argumentos, com demonstração, e ela tem que ser clara e bem categórica. Não posso simplesmente falar que fulano escreveu. Isso não é argumento. Okay? Não sei qual é a opinião do pessoal que está no chat sobre isso. Gostaria de ver aí. Fábio, o Marcos, está aí o Marcão, a Rita. Temos aí a Luísa, então o próprio Júnior está aí. Pessoal, Dejair, o que você acha? Janaína Assis, o que vocês acham a respeito aí? A Janaína se manifestou. Opa! Foi só evocar ela colocou. O problema é que a crítica sem conhecimento do assunto, do objeto da crítica, ou até mesmo da pessoa que apresenta a ideia. Verdade, também concordo. Kátia, boa tarde. Estou nisso, mas assando. Opa, fazendo pão. Obrigado pela presença. Alicinha, lá. Adriana. Não pode criticar com achismo. Isso, perfeito. É assim que eu penso também. Tá? Você só fala, fulano falou, isso não é um argumento. Tá? Eu acho que a gente tem que ter uma lógica, temos que ter um bom senso e argumentar de uma forma bem clara. Ok? Se alguém se manifestar, e depois a gente vai trabalhando. Pessoal, alguém mais? Não? Podemos continuar? Kardec vai continuar respondendo. Ok? E ele vai trazer para nós a continuação. Não tendo ideia da mecânica, podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Olha só. Então vamos trazer no nosso dia a dia. Muito bem, Yane. A Yane fala com propriedade.
que na verdade isso deve ser para toda a vida. Aqui a Patrícia, obrigado pela presença, ainda é muito criticada pelo fato do não conhecimento. O Deja, a questão me parece ser o fato de que estudar um assunto dá muito trabalho. É verdade, verdade mesmo, verdade. Isso aí dá muito, é mais fácil falar do que estudar, né? Verdade. Por isso que a gente critica mais, né, do que argumenta. Boa, gostei dessa. Aqui ele está usando uma analogia e eu vou trazer para o meu dia a dia. Não tendo a ideia da mecânica, podeis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina, seria a mesma coisa. O meu carro dá uma pane mecânica, elétrica, sei lá. Eu sou um bom entendedor de carro. Eu entendo várias coisas. Mas tem duas coisas que eu sou mais caprichoso. Eu sei que tem que pôr gasolina ou álcool. E eu sei que de vez em quando acende uma luz que você tem que trocar o óleo. Eu entendo isso, só isso. Você já imaginou se der uma pane no meu veículo, ou o veículo esteja... Aí tá, eu abro o motor, olho para ele e fico olhando, porque eu não sei nem o que fazer. Então é isso que Kardec está querendo, entre outras palavras, nos dizer. Como que você não tem ideia nenhuma de mecânica ou de elétrica, como que você vai apreciar a qualidade e os defeitos do carro? Aí que tá, cai no que o Deja nos fala. Hoje, a falta do conhecimento, pelo fato que estudar, refletir, dá trabalho, é mais fácil criticar, é mais fácil sair falando. Então, eu acho que nós temos que, no movimento, voltar um pouco esse olhar. Antes de sair atirando, vamos conhecer, vamos respaldar, vamos ter argumentos sólidos, claros, concisos, antes de sair falando. Porque a hora que você falar que houver uma contraposição, você terá argumentos para tal. Ok? Kardec vai continuar dizendo que... Vamos junto. Não, pois bem. Olha lá. Não, pois bem. O vosso juízo acerca do Espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor que o que, nas condições acima, emitisse sobre a aludida máquina. Então, olha só, ele vai continuar. A cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância por aqueles que têm estudado a matéria, verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério, ou que agis de má fé, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer no outro caso, desmentido pouco lisonjeiro o vosso amor próprio. Então, olha o que Kardec está nos falando, que a pessoa que ela não tem um conhecimento, o valor da crítica, não vai ser nada mais, nada menos do que aquele exemplo do motor do carro que eu falei em minha pessoa. Eu não conheço nada, não sei de nada. E quando eu começar a falar do motor, já que eu não entendo nada, a pessoa que entende, que estuda, que constrói um conhecimento, ela vai falar, putz, cara, não entendi nada.
E é o que nós vemos muito hoje no movimento espírita. Pessoas que têm um conhecimento muito raso, rasíssimo ou quase nada, sai falando e afirmando e tentando levar prosélitos por coisas que não entendem, que não conhece. Que basta você ter um argumento, você destrói o castelo de areia que ele tentou montar. E nós vemos isso muito também nas tribunas. Muito. Pessoas nas tribunas que colocam acima, lá no púlpito, que tem uma fala empolgante, mansa, bonita, fala de amor, de caridade, Jesus, é muito legal. Só que não aguenta um argumento. Por quê? Tem que ter respaldo, tem que ter conhecimento, tem que ter estudo. A gente tem que ter estudo, ok? Pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão aí no chat? Tá. Vamos resumir, é o que o Fábio está falando no chat. O problema é que existem muitas pessoas que querem saber de espiritismo sem estudar Kardec. Ok? Tudo tranquilo? Como diz também a Luísa, tem muitas pessoas que hoje, dentro do movimento espírita, só vai atrás do maravilhoso sobrenatural. É o que isso a gente vê aos montes. Por falar nessa questão do conhecimento, do estudo, eu vou tentar trazer um vídeo para vocês. Só que vocês me perdoem se não der certo. Eu tentei no início colocá-lo, não deu, mas eu vou tentar de novo, ok? Então, pera aí. Eu vou tentar. Eu só vou... Pera aí. Eu vou só colocar essa tela enquanto eu vou buscar ele, ok? Enquanto isso eu estou no chat aí com vocês. No chat. A Janaína Assis está falando para nós que hoje não é diferente, não mudou muita coisa. As pessoas falam sem conhecer e muitos acatam porque não conhecem, conhecem menos ainda. Perfeita, essa é a realidade, Jana. Essa é a realidade. Deixa eu tentar trazer o vou tentar trazer o vídeo. Vamos trocar aí. Eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar. Eu prometo que eu vou tentar. Vamos lá. Se caso vocês não ouvirem, vocês me dão um alô, tá? Vamos lá?
Vocês estão ouvindo? O seu ciúme, o espírito imperfeito precisa enfrentar as suas dificuldades interiores, enfrentar o seu ciúme, a sua inveja, a sua mágoa, a sua raiva, aprender a tomar decisões na vida, a fazer escolhas. Para isso é fundamental que ele saiba como fazer. Mesmo para estudar o seu mundo íntimo, para enfrentar os seus vícios morais, ele precisa de conhecimento. Conhecimento acerca do que são esses vícios, de como combatê-los, de como enfrentá-los, de como identificá-los dentro de si e de que maneira tomar as decisões acertadas no caminho do bem. Não conheço outra alternativa senão aquela de estudar sempre para aprender com aqueles que fizeram as melhores escolhas, que souberam interpretar o mundo íntimo da criatura, fornecendo orientações seguras de como viver cada dia melhor. Então, estudar é fundamental. Não apenas para demonstrar conhecimento, não é esse o objetivo fundamental do estudo, mas principalmente aplicar este conhecimento na transformação de si mesmo, buscando cada dia ser melhor. Por isso, estudar é muito importante. Ok? Eu reservei, vou trazer alguns vídeos curtos do Cosme para que a gente possa analisar sempre ou no início ou no final. O que vocês acharam dessa fala do Cosme? Alô? Estão me ouvindo? Ok. E a gente vai chegando já ao fim. Já deu o nosso horário. Desculpe, começamos com atraso hoje, porque deu um probleminha no som. Mas eu quero chamar a todos agora para a gente poder encerrar. Fazer o convite para o próximo domingo, a gente vai estar juntos. E desde já quero agradecer a paciência, o carinho e a atenção de todos. Tá? Quero agradecer de coração a presença, quero que vocês curtam, compartilhem, que vocês se inscrevam no canal da USE e que vocês possam compartilhar nos seus demais grupos de WhatsApp, do Face, do Insta, onde for, mas que vocês levem isso, porque pode auxiliar de alguma maneira outras pessoas, ok? Então, para a gente encerrar, eu quero convidar a todos para uma prece inicial. Vamos aproveitar essa atmosfera de bons fluidos. Vamos rogar a Deus o agradecimento pelos instantes que aqui passamos juntos, conectados, que nós possamos também não esquecer de nos conectar com o Pai Criador, a fonte de todo o amor, de toda a bondade, de toda a misericórdia. E que Ele possa nos auxiliar durante toda a nossa semana, permitindo que o nosso anjo de guarda esteja sempre conosco. Claro que vai depender de nós invocarmos eles para que juntos esteja. E eu peço, em nome de Deus, em nome dos bons espíritos que nos assistem, que cada um de vocês possa sentir-se abraçados, envolvido nessa atmosfera fluídica, benéfica, e que durante toda a semana vocês possam usufruir deste momento. Gratidão
Muito obrigado de coração a todos.